terceiro ano, então a prof está aqui hoje gravando a nossa aula de matemática sobre sistema de medidas e comprimento, ok? Está na nossa apostila na página de número 1, vamos olhar de novo, mas se não me falha a minha memória, de número 2, ok? Lá na nossa apostila de matemática de número 2. E o sistema de medidas de comprimento não é nada mais nada menos do que medir os objetos usando os instrumentos necessários. Então a prof vai mostrar para vocês alguns instrumentos de medida e vai falar sobre isso um pouquinho na aula de hoje. Lembrando que antigamente, para se medir uma área, uma estrutura, um pedaço de chão, um pedaço de terra, as pessoas usavam as partes do corpo para medir esse espaço, essa área. Ou eles utilizavam o pé, o passo, o polegar ou a palma. Então eles usavam o pé, o passo, o polegar ou a palma. Como, prof? Isso mesmo, como você está dizendo, o corpo era utilizado como instrumento de medida. Porém, até que houve a necessidade de criar um instrumento de medida para se medir todas essas áreas, para se medir tudo que havia necessidade de ser medido. Então, antigamente, como a prof já leu, se usava o pé, o passo, o palmo ou o polegar. Das medidas que a gente utilizava a parte do corpo para utilizar a medida, ainda há casos de pessoas que utilizam o palmo. Vamos supor que eu quero saber o tamanho desse material aqui, desse espaço. Então eu posso medir o do polegar até o dedo mínimo, eu conto 1, 2. Então essa figura, esse espaço que eu estou medindo aqui, tem 2 palmos. Vamos pensar que eu quero medir usando o passo. Então, a gente mede um pé na frente do outro. Então, eu conto quantos passos vai dar até aquela área, até o final. Vamos supor, eu encosto um passo, um pé na frente do outro e digo, esse espaço tem 20 passos, ok? Porém, se o meu pé é de um tamanho e o seu pé é de outro tamanho, a medida não saía igual para todos, porque eu estou usando partes do corpo, né? Então, dessa forma se fazia. E qual a necessidade de criar um objeto como instrumento de medida? Aí eles começaram assim. Então eu vou usar objetos. Não, eu não vou usar a parte do corpo, mas eu vou criar objetos. Então eu vou pegar 5 canetas dessa e vou medir essa caneta. Vou utilizar essa caneta como instrumento de medida. Eu tenho 1, 2 canetas. Então essa folha é do tamanho de 2 canetas desta marca. E daí também não resolveu a situação. Então criou-se o instrumento de medida. Os instrumentos de medidas, eles são a partir do metro para um lado e a partir do metro para outro lado. Então o sistema, a unidade de medida mais a central, a principal é o metro, certo? Então eu digo sistema de medidas de comprimento, porque eu tenho sistemas de medidas de massa também. Então, é uma outra situação. Então, sistema de medidas de comprimento. Então, a medida principal é o metro. Ok? E eu sempre falo 1 metro. E o metro, eu utilizo a letra M de letra minúscula para representar a palavra metro. Depois do metro, tem o decímetro. Deixa eu achar. O decímetro. O decímetro quer dizer que é de 10 em 10. Decímetro. Porém, o decímetro, ele não aparece ali na nossa unidade como um sistema de medidas, como uma das medidas a ser utilizada. Por quê? Porque não é muito utilizado. Ele só está explicando que decímetro é uma divisão de 10 em 10. Ok? Mas ele aparece na nossa apostila o centímetro e o milímetro. Então, se aqui é de 10 em 10, é decímetro. Então, centímetro e milímetro. Então, centímetro vem de 100 e milímetro de 1000, ok? E isso não vai entrar muito em discussão. A gente vai utilizar os instrumentos. Então, o metro é representado pela letra M minúscula. O centímetro é representado pela letra C e a letra M minúsculos. E o milímetro é representado pela letra M e depois a letra M de novo em minúsculo, ok? O sistema de medidas não é difícil de se aprender, mas você tem que usar os objetos de medida. Então, a prova
foi a busca de dois instrumentos de medidas que a gente tem. O que são instrumentos? São utensílios criados para medir. Então eu tenho a trena, que é usada em uma proporção maior. Ela tem os números ali, ó, ok? E a gente tem a régua, né, que é utilizada na escola, que a gente utiliza mais. A minha régua ela é um pouquinho maior, que eu fui lá atrás buscar, lá na minha estrutura, da minha coisinha de costura. Então, a minha régua vai do 0 até o 40. Então, ela é uma régua de 40 centímetros. Então, a maioria das réguas escolares, elas são de 30 centímetros, que é essa proporção. Então, a gente sempre conta do número 0 até o número que o objeto traz. No caso, a minha régua aqui iria até o 40, mas ela quebrou. Então, eu utilizo ela até o 30, que ela é uma régua bem antiga que eu tenho. Então, do 0 até o 30. Os números que aparecem, os números, são os centímetros. Os risquinhos que não tem numeração, que a gente tem que contar, são os milímetros. Então, de novo, no caso da minha régua aqui, ela apresenta 1 metro? Não, porque ela não chega no 100, ok? Então, a trena, que eu fui buscar lá atrás também, ela chega, a gente vai usar a escala de baixo, os números que estão embaixo. Então, ela começa no 0, ó, os números de baixo. Vou ver se eu boto bem pertinho pra gente observar, tá? Os de baixo. Então, ela começa do 0, ó, chegou no 10, é 10 centímetros. Então, cada numeração dessa, se eu conto de 10 em 10, a gente chama de decímetro, de 10 em 10. Mas o decímetro a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar o metro, que é a unidade fixa, a unidade principal de medida. E a gente vai usar os centímetros e o milímetros, ok? Então, aqui na trena eu começo do 0, ele fica tampadinho, né? Porque essa aqui é uma peça que se puxa. É a linha de baixo que a gente vai observar, os números de baixo. Não os números de cima, ok? Então, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, aparece ali de vermelho, ó, 40, 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, vermelho a gente tá olhando, tá? 80 centímetros, 90 centímetros, deixa eu voltar um pouquinho para eu poder abrir, mas chegar no 90 eu tenho que mexer a minha mão de lugar. Opa, opa, opa. 90, deixa eu achar novamente. 80, 90, ok? Cheguei no 100. Se eu chego no 100, aqui ó, eu tenho 1 metro. Então eu vou travar a minha trena aqui, essa minha tem um instrumento de trava, ó. E vou fazer para longe. Então, aqui eu tenho 1 metro. Então, tudo vai partir do metro. Ok, prof. Então, quando eu chego no 100, é 1 metro? Sim. Porém, tem algumas trenas, alguns objetos de medida que marca o número 1 e a letra M. Dizendo que naquela proporção você chegou a 1 metro. Eu consigo mostrar metros na régua? Não, porque a régua não chega no número 100. Ela chega apenas no número 30. Então, ela está falando somente de centímetros e milímetros. Voltando aqui para a trena. Então, eu digo que eu tenho números que aparecem são os centímetros. E os risquinhos são os milímetros.